Na RFI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foto do conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, programa Entre Livros, entrando na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja, acompanhando, aprendendo. A gente está aqui sempre trazendo informações, conteúdos das obras, e hoje a gente vai estar falando sobre administração financeira. Vamos aprender a mexer com dinheiro, não é isso? Olha, administração financeira para pequenas e médias empresas. O autor é o Roberto Tuzzi. Ele é graduado em Engenharia e Administração, mestre em Administração e doutor em Projetos, né, pelo México, não é isso? Roberto, seja muito Isso. bem-vindo ao nosso programa. Lembrando que o Roberto já esteve conosco, porque ele também tem a obra Combatendo Doenças Financeiras. Então, se você quiser assistir o programa, você entra no canal do YouTube e coloca Entre Livros, Combatendo Doenças Financeiras, né? O vídeo está lá. Roberto, então, vamos aprender hoje com você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação aí estar falando um pouquinho aí vamos dizer assim, da nossa experiência, né? Que aí, devido a essa experiência, busquei realmente transferir isso para o livro, né? E aí, eu vou. Bom, você começa aqui, né, a sua obra com os fundamentos da administração financeira, né? O que é uma administração financeira? Isso vale também para a vida, não só para a empresa, né, Roberto? Mas seu foco aqui são E as pequenas e as médias empresas, certo? isso é. Posso até te comentar um pouquinho por que que eu acabei escrevendo esse livro com esse tema, né? Sim, por favor. Atualmente eu sou professor universitário e eu administro a disciplina de administração financeira e empresarial há aproximadamente aí 11 anos. E ao longo desses 11 anos, o que eu vim observando, né, que nós temos já vários livros sobre esse tema, administração financeira, empresarial, mas os autores, eles abordam muito grandes empresas. E a gente observa, né, que a grande maioria do Brasil são pequenas, né, e médias empresas. E, logicamente, a administração financeira, de uma forma geral, né, ela é similar a pequenas e grandes empresas, mas tem algumas particularidades realmente pequenas e médias empresas, principalmente para os empreendedores que acabaram tendo a oportunidade de, vamos dizer assim, de abrir um negócio, mas com pouco conhecimento técnico, né? Então esse foi o objetivo aí no qual eu acabei escrevendo essa obra, Rose. E aí, Bom, então, que e aí você tinha me perguntado, desculpa, né? Aí você tinha me isso é, perguntado. porque a sua primeira pergunta é o que é administração financeira, então nós também temos essa dúvida. é, administração financeira, né, se a gente for analisar rapidamente aí, é administrar bem o dinheiro, certo? E quando nós falamos principalmente aí para pequenas e médias empresas, e é isso que eu vou buscar contextualizar bastante, tá, Rose? Nós nos deparamos que esses pequenos empresários, eles acabam não separando a parte de finanças pessoais da finança empresarial, tá certo? Então, um dos pontos, né, que nós acabamos também colocando bastante isso é a importância de fazer essa dissociação entre suas finanças pessoais e finanças empresariais, tá? Por quê? Porque quando nós separamos isso, é importante que aí o empresário, o empreendedor, tenha realmente né, uma informação aí super importante de como é que está a sua empresa, né? Seja em relação a como é que está a parte de receitas e a parte de despesa. E, logicamente, em cima disso, que o empresário vai analisar se a sua empresa, o seu negócio realmente está tendo resultado. E aí você coloca lá a importância do capital inicial. Então, é óbvio, né, assim, que para abrir uma empresa você tem um custo alto. Eu já abri empresa, eu sei como é que é, né?
E eu me lembro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um contrato social onde a gente coloca ali qual que é o capital da empresa, né? Mas não necessariamente aquele capital é o investimento inicial, né? Você pode falar um pouquinho aí como é que é o início? É interessante essa sua pergunta, porque eu vou até ampliar um pouquinho mais, além do capital inicial, vou ampliar um pouco mais para o capital de giro, tá Tá. certo? Porque quando você está realmente, vamos dizer assim, regularizando a sua empresa, lá no capital social, você pode até estar colocando um valor pequeno, né, inicial. Mas quando eu falo em termos de capital de giro, é realmente o que o empresário vai precisar para começar a girar a sua empresa. Então, até eu coloco bastante o seguinte exemplo, né? Será que vale a pena o empresário começar a vender muito na sua empresa, assim que ele abre a empresa, e com pouco capital de giro? Eu diria que não. Deixa eu explicar melhor isso, né? Ah, Isso é importante aí para as pessoas estarem entendendo. Porque normalmente, quando o empresário abre a sua empresa, ele vai acabar tendo que pagar os seus fornecedores num prazo muito menor do que o cliente tem, por exemplo, para estar pagando a sua compra ali que vai ser feita com o seu cliente. Então, tem um descasamento, né? É isso que a gente costuma colocar, um descasamento entre o que o empresário tem que estar pagando para o seu fornecedor comparado com o prazo que ele tem para receber do seu cliente. Então, esse descasamento, e quanto maior for esse descasamento, mais necessidade ele tem de capital de giro. Então, principalmente, se ele vende, né, um valor de receita muito alto, significa que ele vai precisar de mais capital de giro. E o que acontece na prática, né, que nós observamos? Que os empresários normalmente não se programam para fazer esse cálculo adequado de necessidade de capital de giro. Então, muitas vezes, ele já começa o negócio com déficit em relação a essa necessidade de capital de giro e está tendo que, por exemplo, para honrar seus compromissos, de ir, por exemplo, para o banco, né? Aí já começa a ter necessidade de empréstimo, tem que pagar juros, e esses juros já vai, logicamente, consumir um percentual do resultado da empresa. Não sei se eu entendi, fui né? claro aí. Uhum. E também, na medida em que ele vende muito, ele também vai pagar muitos impostos, né? Então, ele vai ter um custo também alto, não é só porque ele teve uma grande receita que aquilo já é o suficiente, né? Por isso também que é importante o empresário entender como é que é a constituição dos seus custos. E Perfeito. o imposto, sem dúvida nenhuma, né, é de suma importância aí na constituição do custo dele. E ele tem que ser planejado para, muitas vezes, o empresário ele faz a seguinte conta: olha, vamos supor aí um varejo, tá bom? Bem rápido assim. Ah, eu compro uma camisa, vamos supor que é uma loja de vestuário. Ah, eu compro uma camisa, pago R$ 100 e eu vou usar o markup, né, que o varejo usa muito o conceito de markup. Ah, eu vou usar o markup de 2, por exemplo, né? 2 significa vou aumentar o meu valor em 100%. Então, ele compra a camisa por 100, vai querer vender por 200 e ele acha que ele está tendo uma grande margem. Sim, é uma margem, na realidade, de contribuição direta, mas não significa que, de fato, ele vai ter o lucro. Por quê? Porque a camisa só o custo variável, depois tem o custo fixo, né, que é a parte de aluguel, de energia elétrica, de salário, dos encargos do funcionário, assim por diante, e acrescentando também, como você disse, a parte tributária, a parte de impostos. E aí só aí fazendo exatamente essas deduções é que o empresário vai ter a certeza se aquele valor de markup de 2 é suficiente para ele ter o percentual de lucro que ele almeja também. Porque outra coisa importante é qual que é o percentual de lucro que o empresário almeja? Porque ele tem normalmente, né, aquele chamado também custo de oportunidade. O que significa isso? Ah, eu vou investir, vou abrir uma empresa, vou investir R$ 100 mil. Mas eu posso ter
uma outra opção de colocar esses R$ 100.000, por exemplo, numa renda fixa, né, que vai me render, por exemplo, né, numa renda pré-fixada de 12% ao ano, tá? Só hipoteticamente, né, Uhum. fazendo análise. Então, 12% ao ano é algo totalmente sem risco nenhum, tranquilo. Eu não preciso nem se preocupar, esquentar minha cabeça, e eu coloco esse dinheiro no banco, depois de um ano eu vou já buscar mais R$ 12.000 lá. Mas o empresário decidiu abrir a empresa. Então, qual que é o lucro, né, o percentual mínimo que ele almeja, por exemplo, em colocar esse capital em risco? Deve ser, logicamente, no mínimo, acima de 12%, né? Porque 12% já é o resultado sem risco nenhum. Então, quanto que vai ser? Quanto que eu vou almejar mais? 12? Vou almejar 15? Vou almejar 20? Então, esse percentual também que o empresário almeja, que é o mínimo, ele também tem que entrar naquele cálculo do resultado lá, se uma CAP de 2 realmente foi suficiente ou não, para ele ter aquele resultado, então, de 15 ou 20%, por exemplo, que ele almeja. E aí entra a importância também do planejamento estratégico, né? Porque você sabe como fazer o cálculo, mas o que você quer para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a um ano, não é isso? Como é que vai ser Exatamente. esse crescimento organizado da empresa? Isso também tem que ser levado em consideração, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que também no livro também eu abordo bastante a parte orçamentária, né? E quando nós falamos em orçamento, logicamente eu tenho o orçamento do curto prazo, do dia a dia mesmo da empresa. Depois eu tenho um orçamento a médio prazo, que podemos estar considerando aí pelo menos nos próximos 2 anos. E depois eu também tenho que fazer um orçamento de longo prazo, né? De 5 anos aí para frente, ou se a empresa já está um pouquinho melhor constituída, o ideal é até 10 anos para frente, O né? E planejamento esse estratégico é o orçamento? Eles são o sinônimos? não, o orçamento ele faz parte do planejamento estratégico. Não. É uma das partes sem dúvida nenhuma, do planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, se a gente ampliar um pouco mais também, né, ele tem que abordar, por exemplo, a parte de mercado, né, o potencial também que tem de mercado. E o orçamento ele é única, exclusivamente sua parte financeira. Então, o orçamento estratégico, o planejamento estratégico, desculpa, ele tem que abordar essa parte de como é que está o mercado, a parte de concorrência, né? A parte, por exemplo, se tem necessidade de novos produtos, né? Ou essa empresa é uma empresa de serviço de novos serviços e assim por diante. O que é meta SMART? Bom, SMART é um acrônimo, né? O que é isso? SMART é SMART, tá certo? É um acrônimo em inglês. Smart em inglês significa, né, esperto, inteligente, mas ele é fundamental em que sentido? O S, por exemplo, ele vem de específico, né? O M de mensurável, o A de atingível, o R é o relevante, né? E o T é no sentido de temporal, ou seja, eu vou definir realmente uma data específica para eu conseguir essa meta. Então, o que significa isso? Para eu ter uma meta, eu preciso realmente especificar muito bem, né, o que eu quero atingir com essa meta. Eu quero, por exemplo, vamos começar aqui a simular. Eu quero, por exemplo, aumentar as minhas vendas para o próximo ano em 15%. Tá vendo? Então, já estou especificando muito bem. Ela é mensurável. Se eu estou falando em vendas, qual que vai ser o lado mensurável? Eu posso estar mensurando pelo valor do faturamento, eu posso estar mensurando por quantidade de produtos vendidos, né? Então, o mensurável que eu estou querendo dizer é o lado de realmente estar quantificando. Então, para eu estar verificando depois se essa meta eu consegui atingir ou não, eu tenho que ter condição de quantificar, tá certo? E aí o A é do atingível, né? Quando eu vou colocar uma meta também, um empresário, ele é importante também que seja algo desafiador, mas também tem que ser algo que não vai desmotivar. E também não pode ser
algo atingível nesse sentido de muito fácil também, né? Então, quando a gente fala do atingível, do alcançável, é algo que seja desafiador, mas que também seja algo desafiador, motivacional para o empresário. E aí o R, né? O R é o lado do relevante, né? Então, para essa meta que eu estou colocando aqui de aumentar essas vendas para o próximo ano, é realmente relevante? Ou seja, vai ser importante, por exemplo, para a empresa? Tá? Vai realmente estar contribuindo para o resultado da empresa? Vai ser importante, por exemplo, para o resultado no qual o empresário está buscando, né? Então, esse é o R do relevante. E o T é o lado do tempo. Então, eu estou colocando aqui, por exemplo, né, em 2025. Então, o que significa isso? Quando terminar o ano de 2025, é o prazo máximo, por exemplo, que eu vou analisar se essa meta conseguiu ser cumprida no aumento de venda dos 15%. Então, basicamente é isso. Tá? Agora, qual a E diferença? Desculpa, te cortei. só completando também, logicamente, o nosso bate-papo aqui é o lado empresarial, mas eu também uso muito isso nas minhas metas pessoais. Então, aí para o ouvinte aí, né, quem quiser Uhum. aí, pode estar ampliando também para suas metas pessoais, o seu planejamento, por exemplo, aí anual. Tá? E aí você fala aqui em projeções financeiras. Essas projeções são essas metas? Ou é outra coisa? Sim, para eu estar fazendo projeção, eu tenho que criar meta, né? Vamos voltar de novo no meu Tá. exemplo aí. Ah, eu quero aumentar em 15% as minhas vendas. Sim, mas se eu não fiz, isso é simplesmente uma bela de uma projeção. Mas eu preciso fazer uma ação. Então, quando eu falo exatamente desse método SMART, é o lado de aplicar, por exemplo, plano de ação, tá certo? Então, eu vou voltar agora nessa venda de 15%. Sim, mas qual que vai ser as ações que eu vou estar, né, vamos dizer assim, realizando, tá certo? Ah, eu vou contratar mais um vendedor, por exemplo, né? Então, eu vou ampliar, por exemplo, a minha possibilidade de venda com mais um vendedor. Ah, mas isso talvez não seja suficiente. O que mais que eu vou estar colocando, por exemplo, em termos de ação? Ah, eu vou estar lançando mais um produto, né? Ou lançando mais um serviço, por exemplo. O que mais que eu posso estar colocando como ação? Eu vou estar fazendo algumas promoções em termos de vendas, porque a concorrência, por exemplo, está muito acirrada, né? Então, uma das formas, se eu fizer algumas promoções também, isso pode estar me ajudando, estar me alavancando, por exemplo, a estar aumentando essas vendas. Então, sem dúvida nenhuma, quando você fala nessa parte de projeção que você me perguntou, é para nós estarmos pensando muito quais serão as ações, tá? Que eu preciso estar realizando para realmente atingir essa meta, porque também não adianta eu pensar nessa meta SMART, eu vou estar colocando isso no papel, e o papel aceita, né, muito bem isso, mas se junto com isso eu não tiver colocando uma série de ações. Muito Eu já vi que você bem. estudou, eu já vi que você estudou bem o livro. Eu tô com uma cola aqui, ó. Você sabe, Roberto, que eu sou graduada em Ciências Econômicas. Então, a gente Ah, tem aulas de administração na faculdade, mas já aham, faz mais de 30 anos. Então, é claro que a gente tem aí uma certa, uma noção, né? Mas não com esse aprofundamento todo, não. Mas, Roberto, a gente vai abrir espaço agora para os nossos patrocinadores, a gente só está aqui graças a eles, né? Então, pessoal, mais um tempinho e a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Administração financeira para pequenas e médias empresas. Nós estamos aqui com o autor dessa obra, Roberto Puzzi. Roberto, a gente já, né? Nós fomos abrir a empresa, né, já fomos fazendo planejamento, e agora como é que a gente faz? Aí você traz aí sobre a questão da gestão do fluxo de caixa, que tem a ver com o capital de giro também, né? Mas também. vamos aprofundar um pouco sobre isso? Vamos, sem dúvida nenhuma. É um dos
uma das ferramentas super importante, porque, deixa eu te colocar também, além de docente nessa área de finanças, eu também sou consultor empresarial e eu faço, né, o meu foco principal também são essas pequenas e médias empresas. E normalmente quando eu inicio vamos dizer assim, a consultoria nessas empresas, a primeira coisa que eu vou procurar fazer é o diagnóstico. E durante o diagnóstico, um dos pontos que eu observo bastante é essa falta do fluxo de caixa. E quando eu falo fluxo de caixa, tem dois pontos, tá certo? Para nós estarmos analisando. Então, é o fluxo diário, por exemplo, aquele fluxo diário operacional, de toda a entrada e saída de dinheiro da empresa. E também é super importante, quando nós falamos em fluxo de caixa, fazer projeção de fluxo de caixa também. Em que sentido? Porque quando eu estou projetando, há condições de se fazer o melhor planejamento de desencaixe. Vou dar mais um exemplo aqui, que eu acho que, né, os exemplos é que vão ajudando bastante o entendimento. Isso. Normalmente, as empresas têm uma saída de caixa muito grande no início do mês. É o salário, é normalmente o aluguel, ou eventualmente também tem outras despesas fixas que, vamos dizer assim, sobrecarregam muito a empresa na primeira quinzena do mês. Tá certo? Uhum. Então, o que acontece? Se não houver um bom planejamento, então, de outras despesas variáveis, que normalmente não são recorrentes, né? Que, por exemplo, vai comprar um determinado equipamento e assim por diante, é importante nesse planejamento negociar com o fornecedor, por exemplo, fazer uma programação de pagamento para a segunda quinzena. Por quê? Porque a primeira quinzena já estava muito comprometida com aquelas despesas recorrentes, aquelas despesas que acontecem mensalmente, tá certo? E Sim. quando se tem esse planejamento de fluxo de caixa bom, o que que acontece? Quando tiver que pagar um fornecedor, uma saída na data de hoje, ele se programou, né, que realmente tenha já o dinheiro em caixa nessa data. Mas, eventualmente, vamos supor que tem um pagamento hoje, ou sei lá, por exemplo, no dia 10 do mês, e ele está observando, né, o empresário está observando de que não tem aquela receita, aquela entrada suficiente para honrar o compromisso, ele pode eventualmente buscar negociar, por exemplo, com o fornecedor, por exemplo, a pagar no dia 12. Por quê? Porque ele tem já um bom planejamento, né, uma boa gestão desse fluxo, e ele já está observando que no dia 12 vai entrar, né, uma boa receita que ele terá condições, por exemplo, de honrar o compromisso. Então, fazer essa boa gestão de fluxo de caixa é importante isso, ou seja, significa que a empresa não corre o risco, por exemplo, de ficar, né, vamos dizer assim, inadimplente com nenhum fornecedor. Por quê? Porque ele está gerenciando muito bem como é que são as datas principais também de receita da sua empresa e ele vai buscar negociar com seus fornecedores naquelas datas também onde ele tem melhores receitas e aí onde ele vai estar negociando esse pagamento junto aos seus fornecedores. E hoje tem muitos sistemas, né, até gratuitos, de você lançar as receitas e as despesas com as datas. Ali você tem mais ou Uhum. menos uma noção, né? Olha, o que que tem para entrar? Não, aqui dá para pagar. Sem Você dúvida. fala aqui Olha, mas também, né? Oi. sim, sim, eu dou inclusive algumas sugestões aí, né? Mas olha só, mesmo que a empresa não tenha, né, o uso de aplicativo ou alguma coisa de sistema, mesmo que seja gratuito, no mínimo, uma planilha Excel, né? Que nessa planilha dá perfeitamente também para se organizar e ter bem no detalhe, né, a cada dia, por exemplo, a sua entrada e a sua saída e vai vendo como é que está se comportando o saldo, né? Porque principalmente vamos dizer assim, a análise do saldo final do dia ali, entre o que entrou e o que está saindo. É importante não ficar negativo, né? É, Aí entra a gestão de custo.
Sim, sim. Quando a gente fala em termos de custo também, nós podemos estar separando em dois tipos de análise de custo também. Primeiro, nós podemos estar analisando a parte do custo variável, que é diretamente ligado ao produto ou ao serviço que a empresa comercializa, né? Então, até aquela parte da camisa, já que eu já dei exemplo anteriormente. O markup de 2 ele é até suficiente, mas se eu conseguir, por exemplo, comprar uma camisa por um valor menor do que 100. Então, por isso que é importante também conseguir conhecer bem esses seus custos. Por quê? Porque eventualmente eu posso estar renegociando, né, ou buscando renegociar com o fornecedor aquele valor. Ou, eventualmente, se aquele fornecedor realmente já está no limite daquele valor, talvez tenha que buscar outro fornecedor, né, outra alternativa. Então, essa parte do custo variável, que é o custo referente ao produto que a empresa comercializa, ele é fundamental em relação a isso, né? Para ver realmente o quanto que, inclusive, a empresa está tendo de margem bruta, né? Porque o que é a margem bruta? A margem bruta é exatamente o que eu estou vendendo, o que a empresa está vendendo, menos o que está custando, por exemplo, aquela camisa. E o ideal, né, principalmente em termos de comércio, só um pequeno exemplo aí, hipotético também, é que a empresa tenha uma boa margem bruta, né? Por exemplo, ali em torno de 60 a 70% de margem bruta. Por quê? Porque depois o restante ainda vai consumir com outros custos. E aí qual é outro tipo de custo super importante também? É a parte do custo fixo, é a parte da despesa operacional da empresa, né? E onde está incluído, né? Aluguel, está incluído funcionários e assim por diante. Na época da pandemia, né, que nós tivemos aí recentemente, um dos pontos que as empresas tiveram que atuar muito é exatamente nessa parte do custo fixo, porque muitas empresas, né, ficaram um período sem conseguir comercializar, né, e ao mesmo tempo o custo fixo, vendendo ou não vendendo, ele está acontecendo mensalmente. Então, empresas que tinham, por exemplo, 2 lojas, né, falando normalmente em comércio, tiveram talvez que reduzir e fechar uma loja porque está reduzindo o aluguel. Tinham talvez muitos funcionários, tiveram que diminuir também a parte de folha de pagamento. Então, tudo isso também tem uma influência grande, por exemplo, nesse custo fixo, né? Então, são esses dois pontos super importantes quando nós estamos falando realmente em termos de custo. Então, fazer um bom gerenciamento desse custo variável, que está ligado diretamente ao produto ou ao serviço que a empresa comercializa, e a parte do custo fixo, ou seja, dessas despesas operacionais, que a empresa, principalmente, né, comercializando ou não comercializando, esse custo ele acontece todos os meses. Aí você tem um capítulo aqui sobre a precificação. Eu estava pensando justamente assim, tá? Aí você tem o seu custo variável, não tem como você prever, ou mais ou menos dá para prever, né? Mas, por exemplo, você não pode calcular, olha, eu vou deixar sempre 15% no custo, não tem como prever isso, né? Aí, ou você aumenta a receita ou você diminui o custo, não é isso? Aí entra o preço. Isso, isso. Como é O essa preço, dinâmica aí? o preço ele é constituído, é até interessante essa tua pergunta logo em seguida dos custos, porque nós falamos em custo variável, custo fixo, não é isso? Mas que mais que entra também na precificação? Entra a parte tributária, né, imposto, que você também já comentou, e entra uma outra parte super importante também, que é, eventualmente, os empréstimos que a empresa tem. Ou seja, né, quanto é que ela está pagando, por exemplo, de amortização, de juros, por exemplo, daquele empréstimo, daquele financiamento que a empresa fez. Então, tudo isso tem que entrar nessa precificação. E um outro ponto também importante, né, para fechar exatamente esses componentes, vamos dizer assim, para fazer o valor do preço, é a margem que o empresário está querendo. Como eu falei agora há pouco, 15, 20% e assim por diante. Então, são esses todos os componentes que têm que ser considerados
para fazer a precificação unitária do produto ou serviço. Por que eu estou me referindo a isso, né, em relação ao unitário? Porque um outro ponto importante, que muitos empresários também não consideram, é na precificação, considerando o seu ponto de equilíbrio. Por quê? Vamos supor que quando eu fiz esse preço unitário, eu tenho que analisar também como é que está o mercado, como é que está a concorrência. E no meu preço ficou até um pouco mais alto do que os concorrentes. Então significa o seguinte, que provavelmente eu vou vender bem menos do que eu estava esperando. E essa conta dessa quantidade pode ser que no cálculo do meu ponto de equilíbrio eu não consiga atingir esse meu equilíbrio, ou seja, esse preço unitário que eu calculei vezes a quantidade que eu estou estimando, né, que é outra análise que nós temos que fazer a nível de mercado, vai ser um valor que não vai cobrir todos os meus custos. Então, não adianta, por exemplo, eu querer, com todo esse cálculo que eu fiz, por exemplo, vender a 200, que eu talvez vou ter uma quantidade muito menor. Então, qual que é outro ponto importante na precificação? É exatamente em relação ao volume também. Por isso que eu te falei da precificação unitária e do lado agora do volume. Então, talvez eu vou estar vendendo a 150, olha, eu vou estar vendendo bem menos do que os 200, que eu calculei unitariamente, mas eu vou conseguir um volume muito maior. Então, no cálculo desse volume muito maior, vezes agora esses 150, eu vou conseguir cobrir todos os meus custos e ainda ter a minha margem que eu estou buscando. Então, isso que é importante. Então, precificação são aqueles componentes todos que eu acabei de dizer, mas não pode esquecer de também estar sempre buscando analisar o ponto de equilíbrio. E aí, fazer a máquina girar não é só abrir as portas e esperar o cliente entrar, não é isso, Roberto? Entra aí as ações de marketing e as inovações que você traz aqui, e a Também. retenção do cliente, como fidelidade do cliente, né? Sim, sim, sim. E isso é outro ponto também fundamental, né? Ou seja, não adianta a empresa ter um preço super competitivo, ter uma qualidade excelente, ter uma marca reconhecida no mercado, mas também se os potenciais clientes não conhecerem essa empresa, não conhecerem o seu produto, né? Então, é fundamental essa parte de ações de marketing, sem dúvida nenhuma. Agora, além dessas ações de marketing, né, e você disse muito bem também essa parte de inovação, como o mercado ele está totalmente globalizado, né, não existe mais mercado local, principalmente em função de tecnologia, em função de internet, né, muitos portais aí, né, na internet. As empresas também que irão sobreviver, principalmente daqui para frente, vão ter que buscar bastante inovação, né? E inovação, muitas vezes, não é criar algo do zero, porque muitas vezes se tem confusão também, né? Inovação e criatividade significa a mesma coisa. Não necessariamente, tá? Eu posso estar inovando, criando algo do zero, sem dúvida nenhuma, mas eu posso estar inovando de um produto, um serviço que já existe, mas está agregando algo que, por exemplo, o cliente hoje não tem disponível, tá? Então, né, esse é um ponto fundamental aí quando a gente está falando muito em termos de inovação. Mas outro ponto também, né? Só que também, em função dessa tecnologia, desse mercado globalizado, também é muito fácil também, logo seguido, o concorrente implantar também algo que o empresário tinha inovado anteriormente. Então, quando eu falo em inovação, é inovação também constantemente. Então, não é simplesmente, eu fiz uma inovação e com isso eu já posso, né, ficar super tranquilo que a minha empresa está garantida. Não necessariamente. A inovação ela vai ter que ser cada vez mais frequente e constante. E aí, se a empresa não tem dinheiro, ela capta fora, é isso? Aí tem uma série de alternativas hoje, né, o Rose?
vamos até pensar numa empresa nova, né? Já que a gente está falando também bastante aí de empresas pequenas e assim por diante. Então, uma empresa que vai iniciar agora, né? A chamada hoje startup. Então, hoje já tem também no mercado muitos empresários que são anjos, tá certo? O que significa isso? Que eles acabam vendo que é uma boa ideia, um grande potencial, e eles fazem o investimento, eles entram, por exemplo, como sócio. Mas eles não vão ficar como sócios, por exemplo, eternamente nessa empresa. Até a empresa, por exemplo, está decolando, tá certo? Então é uma ajuda super importante, por isso que é chamado do investidor anjo. Então Ah, não esse é, é, não é o sócio investidor, é outra coisa. não, o anjo, ele é periódico, ou seja, ele vai só ficar até um determinado momento, e aí ele sai da empresa e aí ele vai buscar uma outra empresa e assim por diante. Então, esse é um foco que muitos investidores anjos estão tendo atualmente. É uma grande opção. Agora, quando você fala, por exemplo, do sócio investidor, é aqueles, é uma outra opção, né? Para a empresa também estar buscando o aumento de capital. Por exemplo, no meu caso, vai só como exemplo. Ah, tem um amigo, por exemplo, que ele já está implantado, ou ele vai começar agora também. É um grande potencial de negócio também, mas ele está precisando de capital. Nós somos muitos amigos, sei lá, por exemplo, eu tenho um capital ali disponível, ele acaba me mostrando o potencial que tem e eu acabo entrando realmente só como sócio investidor. O que é isso? Eu não vou atuar diretamente na empresa, tá certo? Eu só coloquei meu capital lá e eu quero depois só ter o retorno em relação a isso. Então, né? E hoje em dia, de sócios investidores, existem muitos fundos de investimento. Então, tem uma série de fundos hoje que eles acabam entrando na sociedade de empresa, mas muitas vezes eles não atuam, né, diretamente. Por isso que ele é chamado só de investidor. Então, ele só coloca o capital lá, mas ele não atua em nada na empresa. Tá certo? Esse é o ponto. O outro que tem aí de buscar o capital na empresa, aí, que é bem já comum hoje, é ir no banco, né? Tá certo? Só que tem que se tomar muito cuidado, né? É que negociação que vai ser feita com os bancos, principalmente em termos de pagamento de juros, né? Mas também é uma opção hoje para as empresas estarem buscando ampliar o seu capital, principalmente com o objetivo de expandir, de crescer, de ampliar e assim por diante. Muito bem, a gente vai agora chamar os nossos comerciais, mas fique antenado, nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Osimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Osimeire Salles. Roberto Tuzzi falando sobre administração financeira para pequenas e médias empresas. Roberto, você traz aqui sobre investimentos e gestões de ativos. Nesse caso, vamos ver se eu estou errada, tá? A empresa está saudável, ela consegue gerir bem os seus custos, né? Tem, vamos dizer assim, uma sobra para fazer esses investimentos? Como é que é isso? É, agora nós estamos indo para um ponto que a empresa foi aberta, né, cresceu bastante e já tem excelente resultado, tá certo? Algumas vezes, o que os empresários fazem? Eles simplesmente vão retirando esses resultados, por exemplo, para a sua vida, vamos dizer assim, pessoa física, tá certo? Sim. Então, pode ser, né, uma possibilidade dessa. Mas aqueles empresários que têm uma grande visão no sentido de crescimento de negócio, esse resultado, ao invés, por exemplo, dele retirar isso para a pessoa física, ele acaba reinvestindo na empresa. Então, alguns exemplos. Ah, tem um potencial de um concorrente sendo vendido. Então, eu vou, por exemplo, investir comprando um concorrente.
Significa que eu diminuo um concorrente no mercado e eu ainda ganho ainda mais força no mercado, né? Então, esse que é o lado de investimento em ativos, por exemplo, que eu comento até no livro, né? Então, esse é uma possibilidade. Ou vão pensar numa empresa pequena ali, que ela tem o seu produto muito artesanal, então é feito ainda muito com mão de obra, né, artesanal. Ela tem poucas máquinas, por exemplo, e a empresa está com esse resultado, com esse recurso disponível. A empresa, então, ela resolve comprar máquina, por exemplo, para diminuir um pouco o seu trabalho artesanal, né, manual. Por quê? Porque com a máquina, por exemplo, vai conseguir ter produção muito maior. E é logicamente também que se faz uma análise de mercado que tem demanda, que tem potencial para isso, tá certo? Então a empresa investiu num ativo que foi, por exemplo, a máquina, tá certo? Ou equipamento para estar auxiliando na produção, que vai dar como consequência um volume de venda muito maior e a empresa vai crescer ainda mais, tá certo? Uma aquisição de uma máquina, por exemplo, ela é um investimento, não é um É um custo. investimento. Não, é um ativo, exatamente, é um investimento. Aliás, esse ponto também é super importante, né? Porque se o empresário também não tem muito claro o que é esse conceito, né? Por exemplo, da compra da máquina, acha que isso é um custo, acaba muitas vezes deixando de investir, porque na visão fica assim, que custo muito alto essa máquina, né? Tá? Então, outro ponto também que se tem, e eu falo isso no livro também, é analisar a taxa interna de retorno do investimento, tá? Para ele deixar de pensar só em termos de custo. Então, por exemplo, eu estou tendo realmente esse custo com essa máquina. Se eu não tivesse comprando essa máquina, por exemplo, eu pegaria esse valor e colocaria no banco, né, como aplicação financeira. E ele iria render esses 12%, né, conforme eu já dei ali hipoteticamente o exemplo. Mas, fazendo análise, por exemplo, dessa máquina, o quanto que vai me agregar na minha produção, o quanto vai aumentar, por exemplo, as minhas vendas, isso vai me gerar, na realidade, um retorno, por exemplo, de 25%. Olha, então, não é um custo, né? Eu estou, na realidade, deixando de ganhar 12% no banco, mas com a máquina eu estou ganhando 25%. Então, 25% menos 12, eu estou agregando 13% ainda mais. Então, é um belo do investimento. Então, né, porque quando nós falamos muito em investimento, investimento ele tem que gerar retorno. É isso que é super importante, tá bom? Se não gerar retorno, aí, sem dúvida nenhuma, o que eu estou gastando realmente é um gasto, um custo. Então, o investimento tem que gerar retorno. E aí você faz aqui uma avaliação do desempenho financeiro. Então, ou seja, depois que você faz todas essas ações, vamos ver se essa empresa está saudável ou não. Como é que a gente faz isso? É, eu coloco, inclusive, aí também uma série de índices, né? Porque muitos empresários também, exatamente pela falta de conhecimento, analisa que ele acha que é só o lucro, né? Então, é um único índice que ele tem que analisar. Não necessariamente. Por quê? Porque existe vários índices financeiros, fazendo até agora aqui uma analogia, por exemplo, com a nossa saúde, tá? Nossa saúde pessoal. Para estar fazendo um diagnóstico completo da nossa saúde, não é um único exame que analisa se nós estamos bem ou se nós estamos doentes, tá certo? Até quando nós vamos fazer, por exemplo, um exame de sangue, né? Coletou uma única vez o sangue, mas se faz o quê? Se faz análise de colesterol, não é isso? Para analisar como é que está o nosso colesterol, se nós estamos, por exemplo, pré-diabéticos, não estamos, como é que está o nosso ácido úrico, bom, e assim por diante, né? Eu não sou médico, então só dando uma pequena ideia aí. Então, existe o quê? Vários índices para estar realmente analisando como é que está a nossa saúde pessoal. Fazendo agora analogia com a empresa, é a mesma coisa. Então, existe vários índices, tá certo? Que se analisa a saúde financeira da empresa. Então, não é o único índice que vai
dizer realmente como é que está a saúde financeira da empresa. Então, por exemplo, índice de liquidez corrente. Pegando agora alguns exemplos aqui. O que é esse índice de liquidez corrente? Analisa a solvência da empresa no curto prazo. E o que é essa solvência do curto prazo? Até que eu disse agora há pouco aí, quando eu estava falando de fluxo de caixa, né? Se a empresa tem mais bens e direitos, por exemplo, do que obrigações. Esse índice vai mostrar exatamente isso. E vai mostrar isso em termos do curto prazo. Tá certo? Quer ver um outro índice super importante também? É o índice de endividamento da empresa. O que é esse índice de endividamento? É o percentual que a empresa tem, por exemplo, de empréstimos ou de capital de terceiros, tá certo? Comparado, por exemplo, com os seus ativos, né? Com exatamente os seus lados de bens e direitos. Se a empresa, por exemplo, está com um percentual de endividamento muito alto, pode ser que a empresa está correndo o risco dela não conseguir honrar os seus compromissos, porque ela está realmente com muito mais obrigações do que bens e direitos. Bom, e aí tem vários outros índices também que são extremamente importantes aí para estar. Cada índice vai nos mostrar, né, uma parte, por exemplo, em relação à saúde financeira da empresa. Bom, e aí você fecha com considerações éticas e sustentabilidade financeira. A gente tem, não sei se tem relação com isso, mas muitas empresas elas têm lá a sua missão, visão, valores, né? Que tem relação com o código, né? Pessoal, código grupal de ética daquele grupo, daqueles sócios, né? Daquela empresa. Por exemplo, eu sou sócia da Epígrafe, editora e livraria, certo? Nós Uhum, temos assim, algumas diretrizes éticas que a gente não publica, livros que fazem apologia à bebida, a coisas antiéticas, a nada que faça mal à saúde no geral, a questões que sejam bélicas. Nós temos o nosso princípio, né? Então, não sei se uhum. tem relação com isso, mas, por exemplo, a gente vai analisar cada obra antes de publicar, porque ela está dentro do nosso código de ética, né? E aí eu acho importante você estar falando isso, porque a gente vê a gente como cliente, né? A gente às vezes é lesado, às vezes a gente é maltratado, né? É desrespeitado. E aí isso tem relação com a ética da empresa, né? É sobre isso que Sim, você está falando aqui? totalmente. E por que eu estou fechando o livro exatamente em relação a isso? Porque dentro também das minhas consultorias aí, eu vejo que, infelizmente, não só na consultoria, mas a gente olha muito o que está acontecendo na mídia toda, a parte política e assim por diante, de um problema de ética, de falta, né, na realidade, de ética muito grande, de uma forma generalizada. Então, quando eu falo em termos de ética, é até a nível de detalhes, tá? Para você ter uma ideia. Por exemplo, quando nós falamos em termos de resultado, né, que uma empresa tem que ter resultado, mas ela tem que ter essa visão de resultado do ganha-ganha, tá? Eu vou até mudar um pouquinho o que você falou, concordo perfeitamente aí as situações que você falou, mas eu vou ampliar até um pouquinho mais, tá? Tá. Talvez para estar ajudando aí o ouvinte. Então, quando eu falo, né, nessa parte de que o empresário tem que ganhar, mas tem que ser uma política do ganha-ganha. Ou seja, ele não é para estar acabando com o fornecedor. O que eu estou querendo dizer acabar com o fornecedor? Ah, Aí eu vou espremer o máximo que eu posso do fornecedor. Por quê? Porque eu quero ter o menor custo possível do meu puxa. produto. Lembra que eu falei agora há pouco do custo variável, tá certo? E eu não estou preocupado se eu estou espremendo tanto esse fornecedor que amanhã, eventualmente, pode ser até que ele não consiga ter o seu resultado e ele vai fechar as portas. Então, quando eu falo em termos de ética, eu entro até nesse nível de detalhe do ganha-ganha, ou seja, eu como empresário, se for, eu tenho que buscar a melhor negociação com o meu fornecedor em termos de custo, mas eu tenho que ter um princípio ético também de que ele também precisa ter o seu resultado.
Quer ver Não um é outro só o aspecto? cliente, né, Roberto? Não é só o Exatamente. cliente, né? Não, e outra coisa que eu ia dar como exemplo também desse ganha-ganha é com o seu colaborador também, com o seu funcionário, né? Ou seja, eu tenho que remunerar também, né, o empresário adequadamente. Ou seja, eu não posso, né, eu como empresário, por exemplo, buscar tirar o máximo desse colaborador, desse funcionário, pagando, né, o menor salário possível, para também minha folha de pagamento ser menor possível. Então, eu estou fazendo uma grande exploração com esse funcionário. Então, também tem que ter o respeito, tudo isso é o lado da ética, né? Então, Perfeito. esse ponto da ética é o lado da ética exatamente dos produtos, que você já disse muito bem, mas eu vou reforçar agora. Então, o empresário tem que pensar muito bem, né? Que tipo de produto que ele está buscando vender, se não tem nenhum problema também que vai afetar, por exemplo, o aspecto de saúde, né, dos seus clientes, tá certo? E aí eu falo muito de sustentabilidade, pegando o gancho agora da sustentabilidade, dessa parte da sustentabilidade ambiental também. Então, é um produto que não vai fazer mal para a saúde da pessoa, mas e aí também não vai agredir o meio ambiente, né? Então, quando nós estamos falando em termos de sustentabilidade, nós também temos que pensar muito nesse aspecto hoje ambiental, que é o que o planeta também está passando por uma grande crise, né? Veja aí o que nós estamos tendo em relação ao clima. Mas o clima ele é consequência só decorrente de uma série de ações que não foram, né, bem planejadas ou bem realizadas em relação a vamos dizer assim, essa agressão ao meio ambiente. Então, isso também tem a ver com ética também, né? Então, são esses pontos que são super importantes também, que eu estou fechando exatamente, né, o livro para estar alertando o empresário. Olha, você tem que ser bem remunerado, né? Tem que gerar a riqueza para você, mas nós temos que ter um aspecto de ética muito forte, em vários aspectos, como eu te dei alguns exemplos aí, mas tem muito mais, e principalmente também essa parte da sustentabilidade, e quando a gente está falando muito de sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, né? Então, É aquela questão, né, que agora eu pensei, né, por exemplo, dos produtos que usam animais como para fazer e, teste, né, nas empresas de confecção que usa trabalho escravo de isso, estrangeiros que nem são regularizados, tem uma série de coisas, né, Roberto? e, Muito isso, sérias, né? E eu acho assim, hoje a gente está vivendo numa época onde a gente tem acesso às informações, né? E tem muito mais visibilidade. Então, essa também é uma coisa boa, porque às vezes as denúncias ajudam muito, né? sim. E a hora que tem alguma coisa mais séria, é a hora de acionar, né, os direitos ao PROCON, o Reclame Aqui, e por aí vai, né? Para ver se a gente ajuda a que as pessoas se conscientizem da importância do respeito ao outro, né? Seja ele a plantinha no desmatamento, seja o animal, seja o ser humano, não é isso? E o empresário tem um papel muito importante, né? Porque ele gira a economia. Então, a gente não sobrevive sem, né, sem o empresário. Então, olha, Roberto, a gente tem aí mais 5 minutinhos. Eu queria ver assim, se tem alguma coisa importante que você acha que a gente acabou não falando aqui, mas que vale a pena deixar, né, assim, para o pessoal que está acompanhando a gente. Um ponto que nós acabamos não, quer dizer, nós falamos, mas nós não abordamos bem especificamente, um dos capítulos também do livro é a parte de determinados conceitos que eu coloco, né? Ah, ok. Então, que nem a Rose me fez uma série de perguntas, mas nós não falamos Isso. especificamente que tem esse capítulo no livro. Então, e por que que eu coloquei isso também? Exatamente porque tem muitos empresários, pela falta dessa formação técnica, que não têm esse conhecimento, por exemplo, de determinados conceitos. Então, eu abordei bastante lá. Até vou pegar só o gancho, então, já que a gente está, né, com um tempinho Sim. ainda. Por exemplo, balanço patrimonial demonstrativo de resultados do exercício,
demonstrativo de fluxo de caixa. São três exemplos de ferramentas extremamente importantes na gestão financeira, tá certo? E observo também pela consultoria que muitos empresários não têm conhecimento, né, realmente do que vem a ser esse balanço, esse demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa. Então, eu coloco isso também logo no início do livro, até para estar ajudando os empresários a familiarizar-se com esses conceitos, né? Então, era isso só que eu acho que, não vou dizer que faltou, né? Mas é o fechamento exatamente aí para a gente estar dando aí nesse bate-papo aí, que foi super gostoso, super bom, viu, Rosi? Adorei. Olha, que bom, isso ajuda muito, porque a gente pensa, não, né, quem não é empresário, o que pode aplicar na sua vida, né? Sua vida financeira também, levando em consideração tudo que a gente trouxe aí de informações, né? Então, olha, Roberta, a gente só pode agradecer, né, a você por estar aqui conosco novamente, né, nos munir aí, né, com tanto esclarecimento, tá? E a gente agradece também a você que esteve antenado, acompanhando, né? Lembrando que todo sábado a gente está aqui trazendo uma novidade, trazendo obras de diferentes ângulos, assuntos, temas, e a gente conta sempre aí com a participação de vocês. Tchau, tchau, então, pessoal.